Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma lição das nossas lições bíblicas. Estamos no terceiro trimestre de 2024. Aqui está a nossa revista. Opa, aqui ó. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Então, vários assuntos aqui sobre Ruth, Neemias. Estamos agora falando aí sobre a Odisseia da rainha Esther, né? E nós vamos para a lição 12. Lição esta que será ministrada agora dia 22 de setembro, tá? Qual a lição? O banquete de Esther, denúncia e livramento. Peço a você, pega a sua revista, pega a sua Bíblia, acompanha conosco a direção que o Espírito Santo de Deus há de nos dar e falar aqui conosco, tá bom? O texto áureo diz assim, ó: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer ou inclina. Verdade prática. Devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Leitura bíblica em classe, Esther, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10, vai discorrer da passagem onde Esther se apresenta na presença do rei. O rei Assuero estende o cetro sobre ela, né, permitindo com que ela se achegue na presença do rei Assuero, melhor dizendo, perdão se eu falei errado, e muitas das vezes as pessoas eram até mortas por causa disso, e o rei aceitou. Então falamos sobre essa autoridade. É bem lembrado aqui quando diz no Provérbios 21, que assim o coração do rei na mão do Senhor e tudo quanto quer inclina, que nós tínhamos muito no passado, naquela época antes de Cristo, até após, na época de Jesus, após Jesus, nós chamamos a Idade Média, 496 aí até 1460, que chamamos na história a Idade Média, né, Idade Medieval, onde nós tínhamos muito que todo rei, ele tinha a direção de um Deus, de um ser. Sabemos que de alguma divindade. Sabemos que no passado, quando Deus chamou Abraão, para Abraão deixar de ser politeísta, que naquela época todas as nações existentes eram politeístas, principalmente até onde os sumérios, os caldeus, os egípcios, né? Então Deus chama Abraão, né, que é uma ponte, por isso que na Igreja Católica tem um pontifício. Abraão deixando de ser politeísta para ser monoteísta, para servir um único Deus, um Deus único. E naquela época eles acreditavam muito nessas direções dos deuses, né, de que davam a direção para eles, para uma guerra, para quando eles forem governar. Então, chamado de governo teocrático. Então aqui fala que Provérbios 21, que o coração do rei está na mão do Senhor, ao qual todas as atitudes que o rei ia tomar, seja social, política, jurídica, tinha que vir uma direção desse ser. Para os politeístas de algum deus, Deus Sol, os gregos, Poseidon, Zeus e assim sucessivamente. Então isso é um governo teocrático. E aqui fala sobre nós respeitarmos as lideranças, saber que há de vir delas uma direção de Deus para as nossas vidas. Isso foi muito fortalecido principalmente na Idade Média. Alguns falam que a Igreja Católica, os reis se aproveitaram muito disso naquela época, mas aí é uma outra história. Temos até o exemplo lá, lembra do rei Balaque, quando ele quer trazer Balaão para amaldiçoar o povo. Rei Balaque, que era o rei dos amorreus, que queria chamar Balaão, comprar Balaão, né? Dar um dinheiro a ele, dar riquezas para que ele viesse amaldiçoar o povo de Israel, né? Então, os reis naquela época, eles tinham muito isso, partir do princípio
de que tudo eles tinham que pedir direção a esse Deus. Tem no filme, naquela história de Aquiles, quando eles vão para a batalha e eles chegam até a praia em Troia, e eles falam muito ali entre eles antes de guerrear, se é isso que os deuses querem, os deuses deles, Poseidon da época, Zeus e outros deuses aí, gregos da época, até na hora de eles determinar se vão para a guerra, se não vão, tem sempre um sacerdote ali do lado. Um até dá um exemplo de que viu uma águia com uma cobra na boca, estão dando a entender que Deus daria os gregos na mão dos troianos. Até quando Aquiles, ele chega até na praia de Troia, que ele toma uma praia, né, para poder depois chegar até a cidade em si, as muralhas lá de Troia que nunca tinham sido invadidas. Quando ele mata alguns homens, ele entra num templo de Poseidon, mata alguns deuses, alguns sacerdotes ali, algumas servas, né, de Apolo, que também é um deus grego. E os pessoal fala, ó, você está profanando o templo. E lá tem uma estátua de Apolo com um arco e com uma flecha, assim, bem na frente do templo. E que o Aquiles pega uma espada depois de derrotar os profetas servas e degola aquela imagem, né, representando aí Poseidon. E depois, durante o discorrer do filme, você vai ver que ele é pego com uma flechada, né, de um dos príncipes, do Paris, do filho do rei de Troia, que ele é pego com uma flechada, por isso a gente chama de tendão de Aquiles, porque a flecha pega aqui bem aqui, né, no tendão, onde ele fica preso ali. Então, no passado eles tinham muito isso, essa ordem de antes eles ir para uma guerra. Nós temos o salmista Davi, lembra quando ele estava lá atrás da Moeira, Senhor, eu devo descer e combater contra a cidade, acho que era Ziglag, se eu não me engano o nome da cidade. E a Bíblia fala que o Senhor falou para ele, ó, você fica aí, quando você escutar um barulho, é os anjos descendo à frente, aí você pode guerrear. Lembra de Gideão, tocar a trombeta, né, as buzinas, que os inimigos iam ser derrotados. Então tinha muito dessa crença, que era politeísta, porém com o tempo, com Abraão, Deus chamando Abraão para um Deus monoteísta, que é o nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Yahvé. Então Deus foi desmamando esse povo desse politeísmo, né, até chegar no monoteísmo, que é a crença nesse nosso Deus. Mas a igreja usou muito disso na época medieval, de que tudo eles tinham direção de Deus, que o rei estava ali, era um governo teocrático, tá? Por isso está dando esse exemplo aqui. E tinha muito essa visão nessa época sobre isso. Introdução. Levei um pouco de tempo para contar um pouco da história, mas está tudo bem, né, meus irmãos? Louvado seja Deus por isso, né? Diz que... Onde eu vou aqui agora? É que a minha revista voltou, meu irmão. Perdão aqui. Introdução. Na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário de Susã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. Nós sabemos, lembra? Senhor, o que devo fazer com esse homem, tal servo? Oh, põe ele em cima do cavalo, põe as vestes reais, põe a coroa na cabeça dele e sai andando com ele pelas praças. E Amã, achando que era ele que ia ser exaltado, e Assuero estava lá, não estava conseguindo dormir, chamou um servo dele para ler tudo que era escrito pelos escribas, o que tinha acontecido no seu reino, e falou sobre tal homem que tinha avisado que tinha 2 homens programando aí para matar o rei Assuero, e que esse homem era Mardoqueu, que não tinha sido honrado por causa disso. Então o rei Assuero chamou Amã para falar sobre isso da madrugada, e que deveriam honrar esse homem. Amã achando que era ele, mas na verdade era Mardoqueu. Até a mulher, os amigos de Amã, e conforme isso a gente viu que Amã, até a mulher dele falou, olha, se você não está podendo contra esse homem que é judeu, se prepara, porque com certeza eles já tinham ouvido falar da fama do Deus dos judeus. Pronunciavam sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esther. O banquete é a denúncia, a instabilidade de Amã.
O dia foi terrível para Amã. Cedo saiu de casa, determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu, porque ele já tinha passado por todo aquele processo de lá, de ter que honrar Mardoqueu. Então ele estava instável. E ele queria conseguir, diante do rei, um enforcamento de Mardoqueu. Durante o dia, serviu de guia para o cavalo que transportou o seu desafeto judeu pelas ruas de Susa. Em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Ester. Então Ester preparou o banquete, onde estaria o rei Assuero e Amã. Estava certamente muito perturbado. Ir a um banquete naquela circunstância deve ser muito desconfortável. Então a instabilidade que ele estava, né? E a mulher dele já tinha avisado sobre ele de uma possível derrota e que ele deveria se apresentar nesse banquete, que era convocado por Ester, o banquete do vinho. O banquete para o qual Ester convidou Assuero é chamado de banquete do vinho, Ester 7:2. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. Então, era comum. Até em outra lição fala isso, né, sobre se embebedar, sobre eles estarem aí nos deleites dos vinhos, das festas. Até na Grécia tem um deus grego chamado Dionísio, que é o deus do vinho, que é o deus das festas, né, dessas luxúrias, que é esses banquetes que existiam muito naquela época. Então eles faziam um banquete, uma festa, onde eles se bebedavam, onde eles se relacionavam ali sexualmente entre eles, né? Então, na verdade, é um culto pagão. Muitas das vezes esses deuses da sexualidade, igual no grego nós temos Afrodite, né? A deusa do amor. Então, era uma festa ao qual eles faziam e tinha muito desses banquetes do vinho. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males. Havia expressa proibição para os sacerdotes, Levítico 10, do 8 ao 11. Lê aí. 10, do 8 ao 11, sobre esses banquetes que os sacerdotes não poderiam participar. Numa demonstração de necessidade de fazer uma clara distinção entre o que é santo e o que é profano. Claro, nós sabemos que a pessoa que procura a santificação, ser um sacerdote, ser uma pessoa chamada por Deus e servir a Deus, ela tem que se distanciar de tudo aquilo que não agrada a Deus, a imoralidade, a iniquidade, se embebecer-se no vinho, no álcool. Então é um santo e profano. O santo nós já falamos, o que é? É separado para se santificar. Então eu não posso estar numa festa e no meio dos pagãos, que muitas das vezes ficam ali se oferecendo, às vezes cultuando até outros deuses, ou trazendo males, a imoralidade para o seu próprio corpo. Quantos acidentes nós temos hoje, infelizmente, por causa da bebida, não é verdade? Quantas vidas são levadas, quantas famílias inocentes são destruídas por causa disso. Então é um mal. E a Bíblia diz, tudo é lícito, mas nem tudo que nos convém. Então tem coisa que não convém para mim e para você. A abstinência total do vinho era condição para o voto nazireado, o voto nazireu, lá de Sansão. Além disso, o texto veterotestamentário colocou de uma forma veterotestamentária para se referir ao Velho Testamento. Ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas, que se abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. Então, quem é os recabitas? Era uma comunidade que existia lá na época do profeta Jeremias. Os recabitas eram descendentes de Jonadab, filho de Recabe. Então, era uma comunidade, né? Os seus parentes, eles não bebiam vinho, não construíam casa e nem praticavam agricultura. Então, eles, de fato, ali, eles viviam numa cidade com tendas lá no deserto, e eles como diz a palavra aqui, se abstiveram de todo e qualquer vinho, de todo e qualquer álcool alcoólico, a bebida alcoólica que poderia existir. Então, esses são os recabitas que está dizendo aqui. No Novo Testamento, ensina a não se embriagar com vinho, mas em encher-se do Espírito, Efésios 5,18. Devemos fugir de toda aparência do mal e nos abster totalmente de tudo que não convém. Acabei de falar sobre isso aqui, tem alguns versículos dando referência.
qual é a tua petição? Assuero estava mesmo determinado a saber o que estava a rainha. Falou, o que você quer, rainha? Né? Ele falou com mais ênfase sobre isso. E o que afligia ela? Estou pulando. Daí sua prontidão novamente inquirir-lhe qual sua petição, rainha Esther. Estamos agora no subtópico 3 do tópico 1. Até a metade do teu reino te fará. Essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado. Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus e teria que ser firme em sua declaração. Então ela estava diante do rei e de Amã. Esther se revelou uma mulher forte e dedicada, denunciando o mal de Amã. Esther 7:3. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria sem perder a compostura. Provérbios 31:26. Provérbios 14 também, que nós sabemos. Opa, deu uma parada no meu vídeo, mas voltou. Que também, Provérbios 14, que fala sobre a mulher sábia edifica a casa. Então, a mulher está falando aqui de uma virtude que ela deve ter e que normalmente a mulher tem. É de saber a hora de falar, a hora de ouvir e a hora de agir. Assim é o comportamento, diz a Bíblia, esses adjetivos de uma mulher de Deus. Uma mulher paciente, uma mulher amável, uma mulher que tem empatia, uma mulher que sabe o momento de se pronunciar. Até a gente fala muito sobre isso no convívio familiar, né? Às vezes a mulher ou o filho vai pedir alguma coisa para o marido acabou de chegar em casa, está cansado do trabalho, está com fome, então não é o melhor momento para você falar com ele, né? Primeiro você alimenta, dá comida, deixa ele tomar um banho, descansar, depois você vem com o assunto. Então a mulher tem esse trato, essa facilidade, tá? O vídeo acho que deu uma brecada, mas tudo bem, pessoal, vamos tocando para frente. Tópico 2, a fúria do rei contra a injustiça. A revelação do plano. Esther detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida e do seu povo, os judeus. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Então era o plano de Amã matar todo o povo judeu, que era tratado como escravo naquela época. Esther fez ver ao rei, ou muitos eram proletariados, trabalhavam nos campos, trabalhavam nos piores trabalhos aí que faziam parte do rei. Do reinado, né, do rei. Esther fez ver ao rei o absurdo do plano que visava o extermínio de toda uma raça, ó, né? Isso nos remete aos arianos, quando nós falamos aí lá da Segunda Guerra Mundial. Comparável a uma venda como escravos ou servos, o que não era incomum na época. Então é algo que acontecia rotineiramente, acabei de falar. Se fosse isso, Esther disse que não incomodaria ao rei. Então ela chegou para falar sobre esse plano de destruição do seu povo, que era tratado como escravo, que era vendido, e assim sucessivamente. Quem fez isso? A pergunta do rei pode parecer estranha. Não era razoável que eu não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Aqui vai discorrer sobre que o rei, de fato, não sabe muito de tudo o que acontece. É levado a ele muitos decretos, é levado muitas ordens, muitas situações que o rei vai assinar, que ele vai determinar que aconteça, mas para isso ele tinha sempre quem? Os capitães, os generais, os servos que estavam ali, que ele ouvia muitos deles e confiava neles tais poderes para que eles mesmos, muitas coisas eles vieram resolver por eles mesmos. E confiava muito naquilo que eles traziam. Então Amã estava querendo trazer algo diante do rei para destruir o povo judeu, o povo escolhido de Deus. Então você vê que desde Abraão, quando Deus chamou Abraão para mudar a história, para trazer o povo ao monoteísmo, ao Deus vivo, ao Deus único, ao Deus verdadeiro, quando o povo foi escravizado no Egito. Então você vê uma batalha desse povo, passou durante vários anos no deserto, até conquistar a terra prometida. Então assim, é toda uma história que esse povo sendo perseguido, o povo que é o povo de Deus, os hebreus, o povo judeu. Então você vê essa luta. Então o rei,
Ele confiava naqueles que estavam perto dele. Então, é razoável o entendimento de que o rei ali não tinha o conhecimento de tudo, de fato, na entrelinhas do que acontecia. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece em seu palácio. Às vezes, até os pais escapam fatos próprios. Às vezes, até aos pais escapam fatos próximos dos seus olhos, a gente diante dos nossos filhos. Não era todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. Ou então, a surpresa deveu-se ao fato de saber que tratava do povo da rainha, já que então Assuero não sabia que Esther era judia. Então Deus chamou uma mulher de escrava a rainha, né? De qualquer forma, era o resultado do excesso de poder concedido a Amã. Acabei de falar aqui. Mas quanto tivesse concedido amplos poderes ao Agagita, o quadro agora era muito. Então, uma referência a Agagita eram os povos, né, que viviam na luxúria do poder, lá dos que se remete aos povos lá do rei dos Amalequitas, tá? Por isso usou essa palavra aqui. Amã foi longe demais. Nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima deve ser respeitada. Cada um deve entender o seu próprio limite, não abusar dos direitos ou medir força no estilo ou eu. Fazer isso é atrair o mal para si mesmo, é um efeito bumerangue, como aconteceu com Amã. Então tem que ter um limite, tem que ter um respeito. Então você quer ser muito extremista, né? Amã quis ser muito extremista, queria o extermínio do povo judeu. Subtópico 3 do tópico 2, a terrível reação do rei. Procura aí. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus. O povo de sua rainha. Com toda firmeza, Esther respondeu ao rei cara a cara com Amã. O homem opressor e o inimigo é este, mal Amã. Meu Deus, denunciou de fato ali no momento certo, na direção de Deus. Pediu, lembra que ele pediu que os povos, que Mardoqueu fizesse um jejum quando ela fosse sentar na presença do rei? Irmãos, é muito sério isso. Então, há algo espiritual. Por isso os reis acreditavam naquela época, quando eu dei o exemplo de Balaque, que pediu para amaldiçoar o povo de Israel, Balaão, que era um profeta, né? Que ele amaldiçoasse o povo para depois eles iam para a guerra, para eles serem derrotados. Então isso é muito sério. Então, o povo se preparou, a Esther, Mardoqueu pediu para o povo fazer jejum, porque ela está na presença do rei, porque aquilo que o rei falasse e determinava tinha que ser. Então é um governo que a gente, como eu falei, teocrático. A ordenança vinha de cima, eles acreditavam muito nisso. Tá? E Deus nos capacita no momento certo a erguer a voz que não podem se defender. Então foi no momento certo. Esther não agiu de forma temerária ou precipitada. Não, de maneira nenhuma. Aquele que anda precipitado a gente já sabe, né? Ele tropeça. Então tinha um momento, a hora certa, foi todo preparado, um banquete. Olha o exemplo que eu dei, hein? Banquete, tudo diante do rei, para agradar ele. Ela foi bonita, foi em jejum, foi preparada espiritual, foi preparada fisicamente, preparou todo o ambiente para que acontecesse isso. Tá? Manteve sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo, de maneira certa. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para um jardim. Ele falou: o que o rei deve ter pensado? Conjecturando nós aqui, não acredito. Amã, meu servo do meu lado, o meu homem de confiança, não é possível. Amã já estava apavorada. A reação foi se lançou ao pé da rainha. Esther, imagina se lançando no pé dela, pedindo perdão, rogando misericórdia. A situação ainda ficou pior. O rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sobre a diva da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Aí, por que ele está agarrado aí nos pés, né, dela? O que ele está segurando ela e por quê? A mãe estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei, quer dizer, está querendo desonrar ela, se apegando, está prostrado, está diante dela. O que está acontecendo? Aí pronto, um homem tem um poder, ele é o rei, falou: é agora. A história da forca chegou ao palácio, né? A reação física e verbal de Assuero levou seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada, Provérbios 22. Depois que o rei redobrou seu furor e vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã. A história da forca preparada no dia anterior, que era para Mardoqueu, chegou ao palácio. Nada ficou em oculto. Um dos eunucos, quem eram os eunucos? Eunucos de Arbona, que sabia até o tamanho, 50 covados de altura, cerca de 22 metros.
Não se sabe qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público? Então, um dos eunucos falou para ele, falou, rei, quem eram os eunucos? Os eunucos é o que cuidava dos harém, né? Era um homem que era castrado para cuidar dos harém, né? Dos campos lá, das mulheres aí, né? Do rei, né? Porque tinha que ser castrado, né? Para fazer isso. Seria promover um espetáculo público. Então ele fez um 50, é uma conjectura aqui, né? Para que tão alto? Os ventos mudaram. Até naquele dia, em exceção de Mardoqueu, todos os servos e açoeiras se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir uma execução, informando a açoeira da forca preparada para Amã, para Mardoqueu. Então tinha uma forca preparada. Então, o eunuco sabia o tamanho e um dos servos lá já até falou para o rei Assuero sobre a forca. Tá? Estava só relendo aqui para relembrar. Em ambientes de poder, às vezes impera um certo sistema de conveniência. Muda-se de lado com muita facilidade. Então havia ali os homens que honravam Amã, porque Amã era o braço direito do rei, né? Respeitava ele. Mas quando viu que o rei se voltou contra ele por tudo isso, que queria matar o povo, se prostrou diante da Ester, os servos não é bobo, né? Vai ficar do lado de Amã. Falou assim, eu vou ficar do lado do rei. E aí, ó, rei, ó, tem uma forca lá, viu? É esse aí, ó. Forca nele, né? E é assim que funciona, nós sabemos. Muda-se de lado com facilidade. Talvez Arbona até tenha feito parte do grupo dos servos do rei que denunciou Mardoqueu para o Amã. Olha que coisa. Agora, sobre ser bem perspicaz para sugerir a forca para o seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada para Amã, para Mardoqueu, mas foi sutil a dizer, aquele que falara para bem do rei. A insinuação foi explícita e o rei acatou. Então acatou, falou, vamos me enforcar. Então a denúncia e um livramento do povo. Foi feita a denúncia e foi feito o livramento do povo. Conclusão, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. É o espírito rebelde e contumas do homem que o leva à perdição. Amã deu lugar ao ódio, planejou de forma implacável, cruel, a morte de Mardoqueu e todos os seus judeus da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou, que o Senhor guarde o nosso coração. Então nós sabemos essa história, que é só os detalhes, né? Que ele foi enforcado na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então, irmãos, que linda história, né? E quanto aprendizado o Espírito Santo nos deu aqui nessa lição. Como Ester se chegou na presença do rei, como foi anunciado, como Deus usou a rainha Ester para livrar o povo judeu dessa escravidão, desse extermínio, do que aquele povo já sofria. Então, que coisa maravilhosa, né? Como Deus, ele age. Deus sempre levanta alguém, sempre vai levantar uma pessoa para poder livrar o povo dele, para guardar o povo dele. Deus fazia muito isso no passado, levantando reis, rainhas, profetas, até que, com o seu Filho Jesus, ele de fato decretou, nos redimiu de todo o pecado, de todo o erro, de toda a sujeira, para nos dar vida e vida eterna. Então nós devemos honrar esse rei, que é quem? Que é Jesus, é o nosso Senhor. Devemos estar aos pés de Cristo, dar honra a Ele, ter gratidão, honrar a Deus também com a nossa forma de viver, de estar diante dEle. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Então temos que servir a Deus. Lembra na verdade prática o que fala aqui, ó? Devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. A um Deus no céu. Devemos honrar, estamos servindo a Deus no ministério, vamos sim dar a honra devida ao nosso pastor, a honra que tem limites, porque existe um Deus que está no céu, que está acima de tudo e de todos. Ele que merece toda a honra e toda a glória. Mas devemos honrar. No nosso trabalho, devemos honrar o nosso patrão com respeito, trabalhar de uma forma honesta,
Não tem muito isso, que é muito falado hoje, para você orar pelo seu trabalho, se você é empresário, orar pelos seus funcionários que te ajudam a manter a tua empresa. Então, isto é uma forma moral, uma forma ética de se viver. E Deus olha para tudo isso, irmãos. Eu lembro quando eu me converti a Cristo, eu lembro que eu tinha muito isso no meu coração. Olha, Deus, o homem não está vendo, mas Deus, ele está vendo. Como eu estou me conduzindo? Amã, ele preparando tudo contra Mardoqueu, preparando tudo contra o povo de Deus, mas Deus estava vendo tudo isso. Então eu vejo naquele contexto histórico, onde o reinado Pérsia dominava aquela época, depois ali da Babilônia, depois que o povo ficou cativo 70 anos, então temos o reinado Pérsia. Eu vejo que Deus preparando tudo, levantando pessoas para livrar o povo dele, porque o povo desobedeceu muito a Deus, Deus permitia coisas acontecer, mas Deus tinha uma promessa para aquele povo através de Abraão, que faria dele um pai de multidão de nações, de que aquele povo ia dar a terra prometida e herdou, errou diante de Deus, mas que o Senhor ia redimir esse povo, que o Senhor Jesus ia vir para reinar, ia vir para libertar esse povo do pecado, que ia preparar uma terra, um lugar que vai voltar e vai nos levar para essa nova Jerusalém. Então, honramos sim, mas a maior honra e a maior glória é o nosso Deus, é o Rei. Lembra lá quando Jesus foi crucificado, colocaram a plaquinha? O Rei dos Judeus. Ele é o nosso Rei, é o Rei dos gentios também. Ele te chamou, ele me chamou. Então, glória a Deus pelo esse livramento que Deus deu, esse banquete que a rainha Esther foi conduzida pelo próprio, eu creio, pela própria direção de Deus, jejuaram, se prepararam para tudo isso, para que tudo isso viesse a acontecer. Então Deus, Ele ainda nos livra, Deus ainda nos guarda, tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus.